Oi, gente. Hoje eu quero comentar com vocês um vídeo que foi sugerido pela PUC no nosso programa de pós, na parte de psicologia positiva, com um homem chamado Dominique Prince. Esse rapaz é um palestrante que fala muito sobre bem-estar, fala sobre inteligência emocional e felicidade. E esse vídeo que nos foi recomendado foi em 2020, ou seja, em plena pandemia. E ele fala até interessante sobre a pandemia, porque ele diz que o que mais desgastou a todos nós na pandemia foi a sensação de que talvez isso não passasse, né? Então ele diz que a pandemia surgiu como um dia de neve em pleno verão. Aí todo mundo, nossa, né? Todo mundo estranhou. Passaram-se uns dias e chegaram à conclusão que não era um dia de neve, que o inverno tinha se antecipado. Tudo bem, né? Foi mais um estranhamento, mais o inverno, uma hora passa. E não passou. E se passou um ano e começou a surgir o medo de que a pandemia, na verdade, fosse a chegada da era do gelo. Ou seja, que nunca mais nós sairíamos disso. E nesse meio tempo, né, da pandemia, ele estava fazendo uma pesquisa sobre felicidade. E nessa pesquisa sobre felicidade, depois de entrevistar muitas pessoas, ele chegou em 4 itens que são muito importantes, vamos dizer assim, para a felicidade. Um é a vida produtiva, né? Nosso trabalho tem a ver com trabalho, com satisfação no trabalho, com a dedicação ao trabalho, ao dinheiro, enfim, tudo que envolve a relação de trabalho. A segunda, ele classificou apenas como pessoas. Como era a minha relação com as pessoas, né? Se eu me dava bem com as pessoas, se eu me importava com as pessoas, se o relacionamento com as pessoas era algo importante para nós. Depois, ele colocou o planeta, né? Qual o nível de comprometimento que nós tínhamos com o planeta, com a natureza, em protegê-lo, em ajudá-lo e até em usufruir dele sem destruí-lo. E por último, um propósito, né? Que a felicidade estava ligada a você ter um propósito de vida, que não tinha nada a ver com os outros, né? Porque nós podemos dizer, não, meu propósito de vida é me dar bem na minha profissão. Não. Ou meu propósito de vida é cuidar do planeta, ou meu propósito de vida é me relacionar bem com as pessoas. E aí ele diz que não. Que o que ficou claro na pesquisa é que cada um de nós tem que ter um propósito de vida, alguma coisa que nos motiva, uma coisa que dá sentido à nossa vida, né? Que a felicidade estava ligada a essa sensação de fazer algo positivo e que dá sentido ao fato de existir. Nesse meio tempo, nessas entrevistas, e nós estávamos na pandemia e todo mundo não estava tão bem, e ele também não, né? Então ele estava também desmotivado, agoniado, como quase todo mundo. Até que ele conheceu e encontrou uma mulher. Na verdade, ela era parente dele, ele não conheceu, não. E ela tinha descoberto um câncer no grau 4, um câncer de mama, e os médicos disseram para ela que não adiantava ela continuar com o tratamento, né? Porque até a logística na pandemia era muito difícil. E ela estava numa vida muito difícil. Ela tinha 2 filhos, ela criava só os filhos
e ela financeiramente não estava mais podendo trabalhar, então as coisas estavam muito difíceis. Então ele ficou até receoso de aplicar esse teste nela, porque ela estava passando por um momento muito difícil. Mas ele aplicou. E ele chegou numa conclusão que acho que cala a todos nós. Ele fez uma escala, né? E não sei se vai dar para ver direitinho, né? Então tá aqui, a vida produtiva, ele deu nota de -1, 0 ou +1. E essa é o dela, tá? Então na vida produtiva, ela estava -1, porque ela estava passando por muitos problemas financeiros. Em relação a pessoas, ela colocou +1, porque ela gostava de se relacionar com as pessoas. Quando ela ia até para o tratamento dela, ela fazia questão de fazer novas amizades, ela queria ter esse contato, ela gostava de gente. 3, planeta. Ela era muito preocupada com isso, educava os filhos, tinha a preocupação de não gastar muita água, a questão da luz, não tinha carro, né? Eles vivem também num país em que estava numa situação em que o transporte público era melhor. E o propósito de vida dela, ela dizia que ela amava a vida e que ela, quando ela percebeu que ela não tinha mais muito tempo, esse amor só aumentou, porque ela queria deixar um legado, ela queria deixar uma história para os filhos dela, né? Então, ela queria mostrar para os filhos que a vida era muito mais do que um corpo ou de ter dinheiro. E ele ficou assim bem mexido com isso, porque antes ele tinha aplicado já isso e se justificava pela pandemia, e o dele era esse. A vida produtiva dele estava ótima, ele ganhava bem, né? Mesmo durante a pandemia, ele dava palestras online. Pessoas, ele tinha pouquíssimos amigos e não tinha interesse nenhum de fazer novas amizades. Isso não era para ele um problema. As pessoas até o cansavam um pouco, porque ele já conhecia tantas pessoas nas palestras que ele só queria ficar só. Planeta, ele não tinha nenhuma preocupação com o planeta, nem era tão ligado a essas questões de verde, nada disso, porque o que o motivava mesmo era o seu trabalho, né? Porque o trabalho é que trazia alegria para ele. Propósito, ele não sabia dizer qual era o propósito dele se ele retirasse a vida profissional dele. E no final das contas se chega à conclusão que ela, que estava morrendo, era muito mais feliz do que ele. E aí ele nos convida a uma reflexão que é bacana. Ele diz: somos nós que construímos a nossa felicidade. Somos nós que, ao invés de escolher um fator, nos debruçar sobre ele e esquecer todo o resto, e esse único fator isoladamente nunca vai nos tornar felizes, né? Eu me lembrei de pessoas assim que amam animais e cuidam de animais, mas não são pessoas boas de se relacionar com gente, né? E tem até a frase: quanto mais eu convivo com as pessoas, mais eu gosto de animais. Então, ele faz um alerta para nós, que nós é que vamos construir a nossa amizade, que pode ser que uma parte da nossa vida não esteja indo tão bem, mas que a nossa felicidade, a construção da felicidade, não depende de um fator. Ela depende da nossa disposição, do nosso empenho, segundo ele, nesses 4 fatores. Mas, na verdade, é o nosso empenho de fazer uma diferença boa na vida. Seja pelo planeta, pelas pessoas, pela alegria de viver. E, obviamente, que nós precisamos também sobreviver. Mas nós relacionamos muito a essa vida produtiva. E as pesquisas dizem que o dinheiro ou a vida produtiva por si só não é definitivamente um valor que se pode aliar, né, a uma felicidade. Porque tem muita gente com dinheiro ou de pessoas que vivem em países desenvolvidos e que não são felizes. Então, eu acho que a pergunta que fica é: o que você está fazendo pela sua felicidade? Onde nós estamos depositando só num fator?
Ou será que nós temos, a nossa felicidade é construída porque nós estamos atentos a não deixar de lado, não negligenciar alguns fatores. Não, eu quero trabalhar, eu dedico meu tempo ao trabalho, mas também eu dedico aos meus amigos, aos meus relacionamentos, à minha família, também dedico a um propósito maior de vida, né, de ajuda, de sentido de vida maior. Não, porque eu me envolvo, tenho preocupações com a natureza, com o planeta. Quem somos nós? Nós dizemos muitas vezes que não somos felizes. E a gente descobre que felicidade é uma construção. Nós estamos construindo ela. Para se pensar.